continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Hoje nós vamos dar sequência à aula de número 7, a nossa aula de número 8. Nós vamos falar sobre a fase dissolvida, na sequência da explicação da fase dissolvida. Na aula passada nós fomos apresentados ao conceito de como funciona a dissolução, que ela não altera volume, que ela pode alterar a densidade desde que dentro dos valores de solubilidade. Falei que a solubilidade, que valores de concentração acima da solubilidade indicam a presença de fases separadas e que nós tínhamos que prestar atenção nos resultados das análises químicas que nos vêm do laboratório quando nós fazemos a nossa análise de amostras de água subterrânea. Porque se a nossa amostra não tinha fase separada, ela não teria que dar concentrações acima da solubilidade e pode ter tido algum erro nos trabalhos. Focando então em fase dissolvida, que é a mais importante para qualquer trabalho de investigação que nós venhamos a fazer em nossas vidas profissionais, nós apresentamos as propriedades da água subterrânea. Na aula de hoje, nós vamos começar aqui com a solubilidade de alguns compostos. Da mesma forma como nós apresentamos a pressão de vapor, é importante que vocês fixem ou que vocês memorizem a solubilidade de alguns compostos. Por quê? Porque não precisa ser muitos, um ou dois compostos. Por quê? Nós temos que ter ideia do quão solúvel é um composto para não podermos comparar com outros quando nós formos buscar na literatura. É muito mais fácil você ter uma ordem de grandeza a qual você possa comparar. Então eu recomendo que você pegue numa dessa tabela que eu estou apresentando, ou essa tabela aqui que vocês estão vendo, e que vocês escolham um composto. Um composto extremamente comum, que eu sempre recomendo, é o benzeno. Outro composto extremamente importante é o cloreto de vinila. Ambos estão apresentados nessa tabela, estavam apresentados nas tabelas de pressão de vapor das aulas anteriores. Então, quando nós olhamos a essa tabela aqui, com os valores de solubilidade em água, nós vemos novamente os compostos que nos haviam sido apresentados antes. Vemos a concentração do benzeno. Vejam que as unidades da concentração estão sendo dadas em miligramas por litro. Essas concentrações aqui, quando nós olhamos, o benzeno, a solubilidade máxima do benzeno é de 1860 miligramas por litro. Ou, se nós assumirmos que a densidade dentro desse valor aí não se altera, porque a solubilidade dele máxima é muito baixa, ou seja, a variação de densidade, se ela for desprezível, nós podemos assumir que para a densidade 1 da água, né, a gente pode dizer que 1860 miligramas por litro é igual a 1860 partes por milhão. Ou 1860 miligramas por litro é igual a 1860 ppm. Veja bem que eu não falei ppms, porque é partes por milhão. Então não tem S, muita gente fala ppms, mas o correto é falar ppm. 1860 ppm, ou partes por milhão. Se nós estivéssemos falando em microgramas por litro, nós poderíamos usar partes por bilhão. Então, a solubilidade do benzeno em água é 1860 miligramas por litro, ou 1860 partes por bilhão. A do tolueno 520, etilbenzeno 187 e assim por diante, como mostrado nessa tabela. Atentem para a solubilidade do dicloroeteno, 6.300. É uma solubilidade extremamente elevada. Isso significa que se você tiver dicloroeteno, 1,2-dicloroeteno ou 1,2-DCE, como também é conhecido, em água, se você ter um vazamento de cloreteno, você vai ter uma expectativa de ter uma concentração mais elevada desse composto na água subterrânea, porque naturalmente a solubilidade dele já é muito maior do que a da maioria dos compostos. Quando nós falamos do cloreto de vinila, a solubilidade dele é relativamente próxima à do benzeno, 1100 partes por milhão. Se vocês lembrarem, se vocês puderem pegar na aula que nós falamos da pressão de vapor e nós apresentamos a pressão de vapor do cloreto de vinila, nós temos uma pressão de vapor extremamente elevada para o cloreto de vinila. Embora a concentração máxima dele seja da ordem de grandeza da do benzeno,
a pressão de vapor dele era pelo menos 2 ordens de grandeza maior do que a do benzeno. Isso vocês podem verificar na aula de pressão de vapor. Eu coloquei aqui, de maneira similar ao que nós tínhamos apresentado na pressão de vapor, eu coloquei para vocês verem a solubilidade máxima do benzoapireno. O benzoapireno, ele tem uma solubilidade de 0,004 miligramas por litro, ou 4 partes por bilhão. É muito baixa a solubilidade do benzoapireno, assim como era extremamente baixa a sua volatilidade. Ou seja, a nossa expectativa de encontrarmos concentrações significativas de benzoapireno em água são praticamente nulas. Ele não é um contaminante típico de água subterrânea. A gente não vai conseguir encontrar plumas de contaminação de benzoapireno simplesmente porque ele tem uma solubilidade muito baixa. Assim como ele não formaria plumas de fase vapor. Por quê? Porque ele também tem uma volatilidade muito baixa. É importante vocês lembrarem que, embora o benzoapireno não seja um contaminante de vapor e não seja um contaminante de água subterrânea, ele é um composto importante porque ele é cancerígeno. Ele não é somente carcinogênico, ele é um composto cancerígeno, ele também é um composto importante. Entretanto, se ele não vai para a água subterrânea e a água subterrânea é quem é móvel em subsuperfície, a nossa expectativa é que a mobilidade do benzoapireno seja extremamente baixa e ele não vai estar presente em água subterrânea. Então, se você tiver uma indústria que você tenha que focar análises químicas para determinar a pluma de benzoapireno, você nem precisa se preocupar em fazer uma avaliação muito extensa a partir da fonte, porque você não vai encontrar as concentrações de benzoapireno, porque ele não particiona. E assim, se você tiver compostos que você não conheça, e você levantar a solubilidade, você pode estimar antecipadamente se ele vai ser um contaminante de água subterrânea ou não. Ou da mesma forma, se ele vai apresentar riscos de volatilização, simplesmente comparando a sua pressão de vapor. Então, a partir desses valores, a gente já tem ideias iniciais extremamente importantes em relação à mobilidade. Por quê? Porque mobilidade é a capacidade de ser transportado pela água subterrânea. E uma das propriedades mais importantes é a solubilidade. Nós veremos em outras aulas no futuro que há outras, mas essa é extremamente importante. Se ele é pouco solúvel, ele já vai ter uma mobilidade relativamente baixa. Da mesma forma que nós falamos em pressão de vapor e pressões parciais, solubilidade refere-se a um produto puro. Entretanto, como nós usamos o caso da gasolina, é extremamente comum nós termos vazamentos de misturas de produtos. Aliás, é extremamente comum, não, é quase 100% dos casos que ocorrem vazamentos de mistura. Eu, em toda a minha experiência profissional há mais de 20 anos, nunca vi um vazamento de um produto que tenha só ele acontecido, um produto extremamente puro. Isso aí é raríssimo. Então, portanto, nós temos que estudar o que ocorre quando há mistura de produtos. Para quem assistiu a aula de pressão de vapor, está lembrado, mas nós apresentamos aqui da mesma forma. O que importa dentro da mistura é a proporção que eles têm em função de sua fração molar. Então, nós temos apresentado aqui o que nós chamamos de solubilidade efetiva de um determinado composto. A solubilidade efetiva desse composto nada mais é do que a solubilidade do composto puro vezes a sua fração molar na mistura. Então, a partir de hoje, que você que assistiu essa aula e que você vai estudar esse assunto, o que é importante na sua vida profissional não é mais a solubilidade de um composto, e sim a solubilidade efetiva, que é a solubilidade do produto puro vezes a sua fração molar na mistura. Por quê? Porque a solubilidade efetiva é o que representa efetivamente a máxima concentração permitida para aquele composto dentro daquela situação que você está trabalhando no campo. Logo, quando eu tenho uma concentração máxima, eu pego uma concentração elevada do laboratório, eu tenho que ter essa dimensão da solubilidade efetiva para poder comparar e saber se de fato eu tenho um valor que excedeu a solubilidade efetiva. Se excedeu a solubilidade efetiva, eu estou dentro de uma fase residual ou de uma fase livre. Se a sua concentração encontrada no laboratório excedeu a solubilidade efetiva, você tem claramente a indicação
de que há a presença de fase residual ou fase livre naquela região ou na sua amostra. Assim, eu vou mostrar para vocês uma situação extremamente importante. Olha aqui o caso do benzeno. Vou pegar o caso típico da gasolina. Em gasolinas comerciais, a fração molar do benzeno, que vocês podem assumir como uma regra geral e que ela é próxima da realidade, é que o benzeno constitui 1% em fração molar dentro de uma gasolina comercial. Ou seja, se você tem um vazamento de gasolina, dessa gasolina total, se você tem 100 litros de gasolina, 1 litro vai corresponder a benzeno. É claro? Ora, se eu tenho 1% de fração molar do benzeno, como nós vemos aqui, o X do benzeno nessa equação, a fração molar é aproximadamente 1%, assumindo igual a 1%. E se a solubilidade do benzeno puro, como nós apresentamos na nossa tabela anterior, ela é igual a 1860 mg por litro ou 1860 partes por milhão, ora, se eu aplicar a lei de Raoult, nesse caso aqui, a solubilidade efetiva vai ser igual a 18,6 mg por litro, que é 1% de 1860. Ou seja, concentrações acima de 18,6 mg por litro são indicativas da presença de uma fase separada. Então, concluindo, é importante que nós saibamos que a partir dessa aula que você assistiu, você vai saber que a solubilidade que te importa é a solubilidade efetiva e não a solubilidade do produto puro.